Boa tarde, Alessandra, que bom ter vocês aqui, Carolina. Obrigada. Vamos falar bastante de nutrição para as mulheres 50 a mais. Vamos falar de personal trainer para 50 a mais. E eu gostaria muito que a Alessandra falasse para a gente o que é importante depois dos 50 anos. A mulher começa a sentir um pouco mais de flacidez, perder massa magra e sente um pouco mais de fadiga para fazer as caminhadas. É isso mesmo. São várias mudanças que acontecem, né? Sim. Após os 50. Mudanças físicas e até comportamentais, né? Porque Exato. Os filhos crescem, a gente passa a ter um outro dinamismo. E hoje, a partir dos 50, inicia talvez essa mudança, né? Porque hoje, com 50 anos, a pessoa está muito ativa, né? Eu estou com 51, continuo ministrando as minhas aulas com os meus filhos e as atividades. Então, assim, além de já estar na idade, né? De já perceber as mudanças e a importância disso, a gente vê também o preparo para o envelhecimento, né, de uma forma saudável. Estamos vivendo mais. 50 Sim. Hoje estamos no meio do caminho, praticamente, exato, né? Exato. Então, a gente tem 60, 70, 80, 90. Os meus alunos estão nesses quadros, né, de 80, 90. Tem um aluno com 94 anos fazendo atividade física, né? E cuidando desse todo, né? Uhum. E acredito que são 3 pilares muito importantes. Não só na vida dos 50 a mais, mas na vida de todo ser humano. Sim. Mas que se torna bem evidente, né? Sim. A partir dessa idade. Que é o nosso pilar emotivo, emocional, né? O fator que vai nos preparar a ter essa velhice aí de uma forma alegre, saudável, convivendo com as pessoas, né? Tendo as nossas emoções bem equilibradas, buscando novos conhecimentos. Então, esse é um lado importante, né? E o lado físico, que aí é onde é a minha área de atuação. Eu trabalho mais efetivamente com a parte de motora, com a parte neurovisual, com o aspecto de mobilidade, né? Então, eu faço um trabalho de personal training mais focado a isso, né? Que legal. E a atividade física, como outras também, sempre propondo, né? Um equilíbrio de ganho de massa muscular, que aí é onde a gente se faz parceiro da nutrição, né? Exato, porque hoje a gente entende que não é a atividade física, é a atividade física e a alimentação, né? Quem vai somar em todos os aspectos do bem-estar. Sim, porque nessa idade o organismo já não vai mais produzindo certos hormônios importantes, né? Algumas coisas legais que antes você nem precisava se preocupar em comer tão bem, porque o próprio organismo fabricava muita coisa, exatamente. né? E esse aspecto que a Ana Carolina levantou, né, sobre o hormônio, né? É uma situação de mudança corporal bem grande. Então, o acompanhamento, acho que ela pode falar melhor, né? Um acompanhamento de perto com um nutricionista é importante, porque você pode, por exemplo, eu trabalho com a biopedância, a gente vai fazer um acompanhamento hídrico, um acompanhamento de massa muscular, que é uma coisa que naturalmente... Biopedância. Pedância. Uma Explica balança... para os nossos ouvintes o que seria isso. É uma balança que calcula a massa magra, a massa gorda também, o peso dos ossos, que é muito importante para as mulheres acima de 50, que já correm risco maior de ter osteoporose, né? Exato, o volume hídrico, entre outras coisas. E é bem legal esse acompanhamento. Uma consulta normal a gente consegue fazer rápido e ter esses dados físicos na mão, né? Por isso que é bastante legal. E a Carolina se formou, conta um pouco da sua universidade. Você jovem, está aí com todo o conhecimento fresquinho, né? Conhecimentos modernos que estão, né, surgindo aí. Eu costumo dizer que o mundo é muito novo, porque está, né, acontecendo tantas descobertas
e o mundo ainda é jovem. Mas me conta da sua universidade, da sua formação. Eu comecei na pandemia, em 2020, a minha faculdade. Olha, terminei ano passado, no início do ano passado. E foi muito bom, foi lá onde eu me encontrei. Hoje eu estou fazendo pós-graduação em... E aonde foi? No Mackenzie, no Mackenzie, em São Paulo. Excelente, o campus incrível, muito bom. Nesse período da pandemia era só estudar, não dava para fazer mais nada, né? Então era bem concentrado mesmo todo o estudo. Que legal. Sobrava até mais tempo, muito tempo, E a Alessandra se formou em Santos. Já tenho 30 anos, né, de carreira já formada. E é mãe e filha. Que legal. E é o que você falou mesmo, né? A ciência evoluiu muito, né? Sim. As informações que a gente tinha lá na década de 90, né? Elas mudaram muito. A gente vinha com uma base, e ainda tem, né, um grupo de pesquisa muito grande, que era na base de um atleta, da vida das pessoas que faziam a atividade física, só de forma a ter O personal praticamente atendia o atleta. O personal ele surge até depois disso, né? Sim. Porque a gente tem ali nos centros de academia, na década de 80, esse movimento do fitness, né? Muito que veio legal. o surgimento de academia. Eu participo desse movimento desde os meus 14 anos. Olha, eu que vim legal. da área da dança, e a primeira campeã brasileira de ginástica aeróbica era de Santos, a Renata Azevedo. E ela puxou essa tendência. Santos foi um polo muito grande, né, da atividade física a nível Brasil. Sim. Então, com os meus 14 anos, 15, eu já estava indo a congressos, os primeiros congressos que vieram de fitness pro Brasil, e eu dançava fazendo a apresentação de marcas, né? Então, participava dos campeonatos como coreógrafa, e ali eu fui já me alimentando dessas primeiras informações. E hoje a gente percebe que mudaram muitas informações, a ciência vem com uma inovação muito grande, essa linha de anamnese, né, que hoje é muito mais fácil. Antes era por dobra cutânea, ainda se usa também, mas hoje você tem equipamentos que lhe fornecem de uma maneira mais... exames mais precisos. Exato. E práticos. Mais informações. Isso, e práticos, por exemplo. Ela é uma nutricionista, ela já investiu nesse aparelho, então você vai no consultório dela, você tem já uma agilidade para esse atendimento, né? Então, assim, vem uma gama de informações muito interessantes para esse lado, né? E o que é legal são as especialidades, que antigamente também não tinha tanta separação nas especialidades, e agora, olhando para vocês, assim, eu tenho que comentar isso, porque de alguns anos para cá, tem muitas especialidades, e esses profissionais de cada especialidade, então eles vão à busca de conhecimento, tecnologia, tudo isso, e isso favoreceu demais. Exatamente. Né? Ter colocado a medicina, a saúde, dividido em especialidades, né? E mesmo essas especialidades, elas viviam separadas, e hoje elas vivem muito mais integradas. Né? Exato. Eu sempre digo que na área da saúde, você sai da faculdade e você ainda não é ninguém. Você ainda tem que se especializar, porque é muito grande, é muito abrangente. Então, não tem como você ter conhecimento sobre tudo, toda hora. Então, tem que ter uma especialização. Exatamente, então, quando eu vejo vocês, mãe e filha, trabalhando, complementando uma a outra, e eu acho isso maravilhoso. Como sua mãe estava dizendo a respeito da dança e tudo mais, e de repente você olha para isso, vem na nutrição e daí trabalha junto, isso traz para o paciente, cliente, né? Resultados mais concretos. A gente chama paciente ou cliente? Na área de você. Cliente. Então, eu acho maravilhoso. E é bem isso mesmo. E o educador físico, a gente trabalha quando o ser humano ele está saudável e propõe mais
tempo de saúde para ele. Sim. Né? Então, com o acompanhamento da nutrição, você favorece essa informação para ele. Com certeza. Né? E dentro da área da atividade física, principalmente falando os 50 a mais, a gente tem a fisioterapia atuando em uma escala muito importante por conta de algumas lesões que a gente pode trazer ao longo da nossa vida, por conta da introdução do Pilates, que não deixa de ser também uma atividade, aquela linha bem né, estreita entre a atividade física e o trabalho do fisioterapeuta. Então, alguns vão para a atividade física e ali se encontram já num ambiente favorável, mas alguns precisam né, de um acompanhamento um pouco mais específico ali, de coluna, de articulação. Então, são áreas muito importantes. Sim. Né? E você vê como que a modernidade está favorecendo demais essa segunda etapa Sim. dos 50 a mais, porque se você não quer uma academia mais pesada, Sim. você vai para o Pilates, você vai para hidro, você vai para físio. Exatamente. Então, você tem uma gama aí de coisas, justamente isso, né, Soraya, que é encantador. Você partiu um ponto muito interessante, né, que quando você fala assim, vai para hidroginástica, vai para... A gente tem um pilar que a gente precisa estar equilibrado, né, que é a nossa mente, nosso corpo, né, a atividade física e o acompanhamento da nossa nutrição. Sim. E muitas das vezes a hidroginástica ou o ambiente de academia é muito favorável para uma pessoa que tem ali uma certa dificuldade de sociabilizar, de implantar amigos, né? De estar ali naquele ambiente onde ali vai ter uma nova estrutura, porque a tendência da família, dos filhos, é constituírem a sua nova família, então você vai ter ali um espaço diferente na sua agenda, no seu dia. Hoje as vovós não fazem mais tricô, exato. Tem uma atividade mais intensa, exato, mais social. Mas até acho bacana até esse retorno do tricô, enquanto amigas estarem juntas, ou a pintura, porque a gente tem uma parte, né, da motricidade fina, que ativa bastante, né, a nossa... A motricidade fina, ela usa mais espaço do nosso cérebro do que a grossa. Eu encontrei, falando nisso, é muito interessante, encontrei com uma amiga, ela falou que estava com um grupo fazendo mosaico. Sim, isso. Eu achei interessante. E eu acho que a gente tende a entender até mesmo um trabalho de um psicólogo comportamental como um bom instrumento, um instrumento positivo. A gente hoje, graças a Deus, já tirou aquela estrutura de que um psicólogo é procurado numa situação problema, e muito pelo contrário, ele pode ser um encaixar de novas ações, né, para a gente a partir dessa idade. Então, assim, é uma coisa a se pensar, a novos planos, a novos planejamentos, a novas pessoas, a essa troca. E a mente sana, fica tudo maravilhoso. Acho que é isso que a gente está conversando, exatamente a importância do tratamento multiprofissional. Para a efetividade dos resultados. Exato. Não tem como você ter só uma alimentação saudável e não se mexer, não tem como você conseguir ter motivação e disposição todos os dias sem alimentação e sem uma saúde mental boa. Então, e com a profundidade desse conhecimento, eu acho que isso que é interessante, o profissional entra com mais informação a ser passada. A gente vem de uma era lá de 90, iniciozinho, onde as revistas eram ativas, passavam aquela informação superficial. Hoje a gente tem dentro do profissional, né, dentro de um nutricionista, do educador físico, informações mais abrangentes, né, que se faz muito presente. Você fala da década de 90 para você. Eu sou da década de 70. Não, mas não que eu também não seja. Então a gente não tinha nada. Na de 80, 90 que a gente parte a ter essa atividade. Porque antes a gente vem daquela educação física, né, mais aquelas aulas de ginástica, nós de grupo, tínhamos esportes, tínhamos dança, o balé desde sempre, né?
Muito bacana. Você sabe que eu morei muitos anos em Milão e observei muito na Itália que todos, após os 50 anos, é baile, muita dança. E lá, nossa, eles são assim muito felizes, vão em grupos mesmo para academia de dança e depois bailes à noite. Muito legal. A dança é uma coisa muito interessante porque ela aguça todos os nossos sentidos, né? Verdade. Então você tem a música, o ritmo, o olhar do passo, a parte espacial, né? Você com um parceiro ou com amigos, a parte física, motora, pele, tudo, né? A gente é muito estimulado, né? Com a dança. A dança parte, o meu princípio de trabalho parte por isso, né? Usar todos os sentidos. Então eu uso não só a contagem, mas como a música, como a memorização de algumas sequências, para que possa ser, né? Como o meu público está aí com seus 80, 90 anos, é muito bacana o resultado que tem, né? A respeito disso, né? Essa coisa de ser móvel, né? De você poder se manter em postura boa, levantar, sentar, ter autonomia. Porque a gente passa metade da vida dirigindo carro. É verdade. A gente passa metade da vida sentado, né? Trabalhando. Aí pega o carro, vai para casa, senta no sofá, vê televisão. Você sabe que em casa tem uma brincadeira comigo, que eu não sento nem quando eu vou à praia, mas é por conta do costume. Não, na praia minha é uma atividade, delícia. a minha atividade Andar, física sempre foi ficar muito em pé, fazendo as coisas, né? Então, eu efetivamente eu não consigo ficar por muito tempo sentada. Agora eu tô assim, eu vou na janela, eu pego e fico erguendo a ponta do pé assim para movimentar a batata da perna. É isso aí, vamos bombear. Fico olhando a janela. Eu moro no primeiro andar. Então eu fico contemplando a rua e fazendo ginástica com a panturrilha. Vamos a panturrilha bombear de volta, né? O fluxo, nosso fluxo sanguíneo. Mas me conta, Carolina, a respeito hoje a moda da suplementação. A suplementação ela não é necessária para todas as pessoas, mas ela é importante para algumas pessoas, para algumas carências que possam surgir, né? Porque... E nos 50 mais, você acha mais necessária a suplementação em vista dos nossos alimentos não ter um solo tão rico? Afinal de contas, nós não estamos numa alimentação mediterrânea. Eu acho que é bem individual. Eu acho que todo mundo precisa de um acompanhamento médico específico, mas o aumento, por exemplo, dos laticínios, que tem bastante vitamina D e cálcio, que é importante para depois dos 50 mais. Então, certas coisas que são importantes a gente ter esse acompanhamento para saber o que falta, né? Não adianta só suplementar sem uma base, né? Eu acho que isso que a Carolina está falando é muito importante. Eu que tenho as pessoas na outra ponta, que né? Pode até, inclusive, sobrecarregar, né? Exato. As pessoas vão pela informação muito hoje também rápida, sem profundidade nos seus próprios exames, né? Então, acaba... importantíssimo. É bom tomar isso aqui, que vai melhorar. Não é bem assim. Você vai suplementar aquilo que está te fazendo falta, né? Exato. Então, assim, as duas... É um ótimo... É um excelente. E também talvez muito necessário. Exato. Muitas pessoas precisam. Isso que a Alessandra está falando é muito importante, porque você tem que ter o profissional tanto para avaliar os teus exames, que é importantíssimo fazer o exame, para saber quanto precisa, qual é a carência. E também precisa saber a qualidade do produto que você vai comprar, porque hoje em dia muita gente comprando pela internet é um problema seríssimo, né? E como você estava falando, um indica para o outro, toma isso que é legal. As grandes marcas também tem nome, aí você vai pela e acaba nem sendo o melhor produto e é o mais caro. Exato. E aí você desenvolve algumas fórmulas para os seus pacientes. Eu tento regular na alimentação, e aí com os exames a gente faz a suplementação no que tem a carência. Mas para as mulheres acima de 50, depois da menopausa, acho que
o acompanhamento? O básico na alimentação é uma alimentação equilibrada, com bastante cálcio, vitamina D, exposição ao sol. São coisas assim, bem básicas. E o acompanhamento com a ginecologista, o acompanhamento com o médico, né? Se faz muito importante em cada área, né? A gente tem aí o endócrino, que é um médico importante para essa fase, né? A gente o acompanhamento de tireoide, de hormônios, isso tudo são interligados, né? A gente vê às vezes... Mas é bem individual. É bem individual, assim. Exatamente, é bem individual. Cada caso é um caso. Por isso precisa da avaliação mesmo. Até a nutrição, ela vai entrar, cada caso um caso. Sim. Né? Não tem, a gente tem uma base do que geralmente é saudável, é para ser feito e o que tem mais efetividade. Sim. E o que a gente... Alessandra, o que a gente fala para quem está nos ouvindo? Que começa com flacidez na pele, por exemplo. As mulheres 50 a mais começam a ter aquelas flacidez, começa não só, né, na pele do rosto, mas no braço, nas pernas, nos glúteos. Exatamente isso. Você acha que só atividade física... Só atividade física não vai resolver. Como só a nutrição também vai ser pouco. É exatamente esse conjunto, né? A gente está mudando o hormônio, tá perdendo colágeno, tem que fazer um acompanhamento de cálcio, tem que ganhar massa muscular. Tem que consumir a quantidade certa de água, que também água, ajuda muito na pele. Exatamente, a hidratação. Então, assim, esse conjunto, ele tem que ser acompanhado e avaliado, né? A atividade física, ela entra porque o músculo, ele vai se refazer. Então, quando a gente... eu falo que a gente nunca perde músculo. A gente, quanto mais trabalha ele, mais a gente ganha. Porém, se eu não tiver com uma alimentação saudável e eu estiver fazendo um exercício ali mal acompanhado, uma sobrecarga, eu vou acabar perdendo a massa magra ao invés de recuperar. Então, assim, é um conjunto. A gente também né, a idade vai chegar, a gente sabe que hoje nós estamos aí com uma série de informações e coisas que podem nos deixar com uma pele mais vistosa, mais saudável, né? Sim. Mas é um conjunto. E é capaz, o exercício é capaz de reverter essa flacidez da pele, não de músculo, da pele. A pele, ela vai ser feita junto com o tamanho, o músculo a estrutura, exatamente, com a estrutura muscular que você vai colocar. Obviamente que depende também de pessoas para pessoas, a tonicidade de cada pele, aí isso aí branquinha, assim, igual eu, é mais... não, e assim, uma pessoa que ao longo da sua vida engordou demais, perdeu muito peso, ela já vai ter isso, porque a pele já se expandiu, já voltou, então ela vai ter isso como um processo com mais dificuldade. N fatores da vida inteira exato, também. É um conjunto. Mas a massa magra, ela puxa a pele nessa contração, você acha que dá essa... Não, ela não vai puxar a pele, mas quando ela vai se formar. E quando você não tem muito uma camada de gordura entre a musculatura e a pele, a gente vai ter ali aderir, essa pele vai ficar um pouco mais aderida. Mas isso também não é só isso, porque também tem o fator da elasticidade da pele. E né? Falando nisso, na nutrição tem algo que faça com que essa elasticidade funcione, Carolina? O consumo de água é muito importante, colágeno... e as gorduras animais, hoje há um estudo que dá preferência tanto para o azeite bom de oliva, o azeite do avocado, do abacate, a gordura do abacate. Saturadas. O consumo de gordura saturada tem que ser menor do que o consumo dessas outras gorduras, que são polissaturadas. Tirar esses óleos. Gordura trans. Óleos de soja, óleo de girassol, de canola. Então, quando eu descobri que a canola faz óleo para caminhão... Meio desesperador, né? Muito desesperador. Mas assim, a gordura trans a gente pode eliminar totalmente da nossa vida. E as saturadas são as que a gente deve consumir em menor quantidade. Então, a gente tem que procurar alternativas como azeite, que são polissaturados e insaturados, e outras alternativas assim. Que possam fazer pontes químicas. Nosso organismo está diretamente fazendo várias pontes químicas, né?
Então, a gente usa aí os aminoácidos, os ATPs para atividade, isso tudo vem na alimentação. Então, essa química que está dentro do nosso organismo, né? Primeiramente, a gente precisa de água, né? Porque a gente vai lembrar lá do nosso conceito lá da escola, né? Aqueles tracinhos, né? De hidrogênio. Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai acabando perdendo esse sentimento. Fica desidratado. E perde o sentimento da sede. Da sensação da sede. Exato. E aí passa dias sem beber água e muita gente leva até a óbito por desidratação. Por falta de beber água. A Carolina, ela teve algumas experiências em hospitais também, né? Trabalhando com... E aí você vê a importância disso, né, filha? A gente sempre... Não, isso é importantíssimo falar, porque a gente acha que o corpo necessita da água só quando a gente tem sede. Mas muitas vezes você está camuflando a necessidade da água esperando ter sede. O ideal é a gente nem sentir sede. Nem sentir sede. A sede é uma resposta do organismo de que a gente está precisando de água. Então é bom que a gente não sinta Eu acho sede. que ela vem quando você já está no limite máximo, né? Exato. E a água alcalinizada com limão, com vinagre de maçã... Eu não sei se eu faço errado, mas eu tomo umas gotinhas de vinagre de maçã na água. Eu acho a água muito sem sabor. Isso são estratégias, mas basicamente são estratégias. E você acha legal essa estratégia? Acho legal, não vai atrapalhar. A gente fica até mais motivada a tomar mais água. Também o vinagre tem alguns poderes antioxidantes, então não vai causar problema nenhum, não vai ser mal. E é legal. A não ser que você tenha alguma outra fragilidade com isso, né? Que aí o médico vai te apontar. Se você faz isso de forma específica, mas se for para saborizar a água, isso inclusive é uma ótima estratégia para aumentar o consumo legal, de água. Né? Colocar ali uma casquinha uma raspinha de limão, de laranja. Eu vou até pôr aqui uma palavra, né? Que Deus fala assim, tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém, né? Então, eu acho que a gente olhar com essa estrutura, né? A gente pode fazer tudo, consumir, mas nem todas as coisas que estão ali à nossa disposição vão ser boas. E às vezes eu preciso de mais quantidade, você menos, ou de algumas substâncias e de outras, né? Então, acho que essa visão geral, né? E eu acho que de tudo isso, quando a gente acha esse equilíbrio, né? De mente, corpo, né? Ou sociabilizar, né? Essa alegria é a melhor beleza que tem. Exato, então, acho que com 50 mais, a gente parte em busca dessa alegria pela vida e plantar ela para que a gente vá viver cada vez mais. Sim. Né? Então, isso é muito importante. A gente aprende aos 50 anos a ter um pouquinho de solitude, que é bom, que é saber ficar só, né, com seus pensamentos. Mas eu acho que é de suma importância a gente plantar a não ter solidão. Exato. Né? Como eu tenho essa minha turminha com mais idade, alguns já perderam o seu companheiro, estão em outras fases, né? Vivem sozinhos ou passam a morar até os netos estão adultos. Os netos estão adultos. Já não precisam mais tanto dos avós. Exatamente. Então, eu acho que esse plantar de família é muito importante, né? Desse fato de plantar um relacionamento que o estar presente seja sempre prazeroso. Sim. Né? Então, acho que a gente entrar aos 50 anos disposto a mudar determinadas características, a olhar para a vida com mais leveza, a desacelerar um pouco e fazer coisas que são alegres voltar e produtivas. A ser criança, eu acho uma ótima receita. Às vezes a gente... rolar no tapete da sala. Exato. Né? Construir aí... sentar no chão. Exato. É incrível. Ter isso como uma prática gostosa, né? Aí você fala sentar no chão, entra bem na minha atividade, né? Que é isso mesmo, a gente construir móvel para poder... manter, porque chega a ter medo, chega numa certa idade que nos 60 anos, 70 anos, a pessoa tem até medo de agachar no chão e não conseguir levantar mais, né? Sim, então é necessário brincar. É necessário brincar.
Aliás, ser criança o tempo todo Exato. é ótimo. Alessandra, foi muito maravilhoso estar com você, bater esse papo gostoso, aprender com você, né? Porque isso é um estímulo maravilhoso para a gente voltar às atividades, né? Exato. E com a Carolina, que coisa boa. Eu quero ser sua paciente. Que bom, fico muito feliz. Quero que você trate um pouco de mim também. E não só você, a Alessandra também, né? E vamos estar sempre conversando. Quero vocês aqui mais vezes. Muito obrigada. Obrigada a você, Soraya. Pelo convite, muito feliz de estar aqui hoje. Espero que a gente possa ter contribuído um pouco. Muito. É um prazer mesmo, né? Estar na tua companhia. Muito obrigada. Com esse intuito de informações tão importantes, né? Tão positivas, abrindo um espaço, né, das pessoas para poder... Falar nas entrelinhas é esse, né, o tchan desse podcast, que é justamente não falar tecnicamente, falar nas entrelinhas, um bate-papo descontraído, para quem estiver nos ouvindo ficar estimulado a buscar, né? Buscar, até porque é que nem a gente conversou mesmo, né? Os conceitos são tão mais profundos, né? Que a gente tem que ter a responsabilidade de cuidar da gente com essa profundidade. Exato. Né? Então, assim, para mim é uma bênção, né? A minha filha em casa, com tantas informações novas, trabalhando né? junto. Tantas coisas. Hoje eu posso aprender com ela, com toda essa inovação, né? Então, eu acho que isso aí muito legal. A gente crescendo juntos, né? Que delícia! É um privilégio. Que delícia, sim. E a mãe vai ficar sempre jovem, acompanhando você. Eu com 48 anos fui jogar vôlei, que foi o esporte que ela praticou. Eu só via, eu vi o da dança, né? Mas com 48 comecei a jogar vôlei, jogo hoje também ainda. Né? Que delícia. Boto todo mundo para jogar, porque quando eu não quero ir na bola, que é uma bola mais difícil, eu falo, vamos, corre, vem. Investir em você, agora vai. E isso que é bacana, né? A gente construir aprendizados novos mesmo, não ter receio, preparar o corpo para fazer, né? Sim. E a gente pode tudo, a gente vai aprender sempre. Sim. Uns aprendem mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, mas a gente pode sempre aprender. Sim. Né? Então, é para isso que está. Exato. Vida, né? É um prazer. E a ciência não para nunca. Não para. É isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, uma honra para mim.